Olá, meus amigos da Arte Arte Campo Grande. Nessa tarde, mais uma vez, nós vamos continuar respondendo algumas perguntas de relacionamento. Na semana passada, as perguntas não foram concluídas e hoje ainda temos várias perguntas muito interessantes. Nós vamos começar hoje com uma pergunta que vai trazer polêmica, vai trazer DR, discussão, briga. Fight, mas a Ana já fez boxe e eu fiz jiu-jitsu e corrida. Qualquer coisa eu saio correndo aqui no parque e ninguém me segura. Então eu espero que Deus abençoe você com esse conteúdo e se for edificante para você, que você compartilhe, que você curta, que você comente aqui embaixo outros assuntos, principalmente você que é do TUI, dos jovens, né, outros assuntos que nós possamos abordar e tragam edificação aí para sua vida. Não é mesmo? É mesmo. Fala uma coisa aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vambora, né? Vambora. Esse lugar lindo que nós estamos aqui, maravilhoso. Vai ser difícil não ficar olhando em volta. E a primeira pergunta que nós vamos responder, falar quem foi que falou, porque eles conhecem a gente desde que a gente casou. Eles sabem que esse é um assunto que a gente discorda. Então ele já fez para causar polêmica. Vai pro fight. É o pastor Léo que fez. E a pergunta é Deus quem escolhe com quem vamos casar? Meu Deus, pergunta difícil. Vou deixar a Ana falar, gente. Eu ia te dar honra. Não pode falar. Fala a sua opinião. Bom, na minha opinião é o seguinte: casamento é propósito, né? E o casamento é a união de propósitos. Então, não é algo que você faz de qualquer jeito. É a decisão mais importante que você vai ter na tua vida. Então, semana passada a gente falou da lista daquilo que Deus vai colocando no teu coração, que você sente que você precisa ali num marido, num casamento, né? Como que você quer que ele seja, como marido, como pai, como homem, como sacerdote, né? E aqui tá a minha lista, né? Ele tá sem caixinho no momento, porque até isso eu coloquei. Fala, senão você não vai mostrar minhas castas. Mas ele cumpriu com todos os requisitos, só que a princípio você não vê esses requisitos, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu fiz fiz uma oração e falei assim: ó Deus, o Senhor feche o meu coração a 7 chaves e a chave está na tua mão. Então, quando for a pessoa, o Senhor só me informa. Eu vou focar em estudar, vou focar em trabalhar. E quando for o momento certo, o Senhor me direciona, o Senhor fala comigo. Porque a mulher, não vou falar que todas, mas a gente tem esse sonho de casar, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a procurar, a gente acha coisa errada. Então, mulheres, vou repetir o que eu tenho falado para vocês. A mulher foi feita para ser achada. Então, se preocupe em estar preparada para o casamento. Isso serve para os homens também. Então você tem que se preocupar em estar pronta para o casamento, em se preparar para o casamento, em vez de ficar procurando com quem você quer casar. Isso acontece no tempo certo. Então eu acredito que na eternidade Deus fez sim uma pessoa, desenhou uma pessoa para mim. Então ele pegou e desenhou lá e falou assim: ó, essa pessoa aqui vai unir com o propósito da Analice e eles vão cumprir juntos essa missão na Terra, né? Agora, existe o livre-arbítrio. Então, se o Daniel tivesse feito besteira, ou se ele tivesse escolhido outra pessoa, eu ia ficar solteira? Não. Deus ia levantar outro com um padrão, um padrão seria? Similar. Com um propósito similar, né? Então, acho que é isso. Fala aí que depois eu rebato você. É isso mesmo, né? Eu concordo com quase tudo que ela falou, só que com a visão mais masculina, né? Mais racional, né? Eu acho que a mulher, ela tem uma visão ela tem uma visão romântica, né? E ela acredita que Deus foi lá e preparou uma pessoa
preparou outra pessoa, eu não consigo enxergar assim, né? Posso estar errado, isso aqui não é teologia, não tô batendo martelo. Como que é? Ô, Franklin, qual que foi a pergunta que você fez? Ou foi você? Me fala uma pessoa. Vai. Me mostra na Bíblia uma pessoa que Deus foi lá e falou, não, você vai casar com aquela pessoa. Eu falei, Adão e Eva. Adão não escolheu. Só tinha os dois. Não, mas Adão não escolheu. Tá certo. Deus analisou o coração de Adão. Aliás, ele colocou ali o que era necessário no coração de Adão, as necessidades ali dele, e fez a Eva. Então, assim, qual é a minha ideia disso, né? Eu acredito na mesma coisa. Eu acho que Deus, ele une propósitos, né? E uma vez que você se coloca na posição que Deus deseja, que você corresponde à vontade de Deus e ao propósito de Deus para sua vida, você se coloca num lugar onde você vai ser encontrado por outra pessoa que está nesse mesmo lugar, né? Agora, eu não acredito que Deus... isso é a minha mente humana e racional e de homem, né? Posso estar completamente enganado. Eu não acredito que Deus vai lá e pega e desenha uma pessoa específica e fala, você eu estou fazendo porque você vai casar com tal pessoa. E ele faz esse cruzamento de todas as pessoas do mundo. Eu não acho que isso acontece, né? Essa é a minha opinião, né? Mas eu acredito que Deus, ele une propósitos, né? E você, quando você corresponde à vontade de Deus, você se coloca num patamar, né? E, você está colocando um patamar elevado, é isso mesmo. Deus, ele quer que a gente ande num patamar elevado. E você vai se encontrar ali naquele lugar, naquela região onde você está posicionado em Deus. Você vai se encontrar com outra pessoa que também está posicionada em Deus, né? E que você vai escolher, né? Você vai escolher, né? E agora, é possível que uma pessoa que esteja posicionada em Deus escolha equivocadamente uma pessoa que não está posicionada em Deus? É possível. Porque é livre-arbítrio, ela escolhe. Por isso tem que orar muito. Por isso tem que orar muito. Então, assim, os nossos posicionamentos, eles se conectam, porém, eu não acredito apenas que... Só que eu repito, posso estar errado, eu não acredito que tem esse romantismo, que tem um anjo especial, uma flechinha. Exagera, não foi isso que eu falei. Eu sei que não foi, mas então eu tô só romantizando. Né? Tem um anjo especial que atira uma flecha, né? E que ele une os caras. Eu não acredito que... Eu também não, eu não tenho culpito. Eu acredito que é mais racional. Eu acho que você está posicionado num lugar e você tem que procurar naquele lugar a pessoa que tem o mesmo propósito que você, né? E você vai encontrar, né? E não acredito, né? Para colidir bem as ideias, não acredito que seja uma única pessoa. Aí, mas deixa eu falar uma coisa. Quando você me mandou o e-mail, a gente estava sem se ver há 3 anos e a 2.000 quilômetros de distância. Como é que você sabia que eu estava no mesmo patamar? Minha pergunta. Eu acredito muito na questão da igreja, né, e da paternidade, né? Eu acho que você vai encontrar as pessoas que estão se guardando e que estão procurando o mesmo propósito que você. Que propósito é esse? O propósito de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus. Você vai encontrar essas pessoas na igreja, pessoas que estão dentro da igreja, ou seja, que buscam, têm a mesma visão, têm o mesmo foco, porque se você procurar fora da igreja vai ser de julgo desigual. E também busque na paternidade. Os pais daquela pessoa direcionam ela, levam ela para uma direção e aquela pessoa está debaixo da missão dos pais, está submissa à missão dos pais. Cara, ela tem um propósito. Então, se ela tem um propósito, ela se alinha com o meu propósito. Tudo bem, mas como o meu nome veio assim na tua cabeça? Não, aí não, eu não. Como que eu quis? Eu idealizei uma pessoa, é óbvio. Eu idealizei uma pessoa. Aí... É a listinha? Eu idealizei uma pessoa. E na minha mente, a minha ideia era uma morena com os olhos verdes, né? Então, e você se encaixou. Tá escasso isso, né? Mas é óbvio, não foi só características físicas, né? Mas para identificar uma pessoa humana, né? Porque você é uma pessoa humana. Tá bem, né? Precisava ter características humanas, né? Não podia só um espírito, né? Que tinha um propósito, né? Mas é óbvio,
como que eu identifico que aquela pessoa tem um propósito? Primeiro pela igreja e depois pela paternidade. Mas assim, você Que tava leva pra uma orando direção. por isso? Sim, claro. Então, como que apareceu assim? Porque você não ia pegar todas as morenas de olho verde, Não, assim, que... mas aí a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. O que eu tô falando não é que não é nada espiritual. Ah, Eu não tá. disse isso. Então, Eu não o que disse que isso isso. significa? Significa que é sim espiritual. Mas o que eu tô dizendo é que não é uma pessoa única. Só isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que Sim. Deus ele não perde tempo lá dizendo, ó, é você com você, é você com você. E eu também não tô dizendo que é. Eu tô batendo martelo que é assim, mas eu acho. Não acho que Deus escolha isso. Assim como eu Então- também não acho que Deus escolhe profissão para a pessoa. Não, você vai ter essa profissão, ou você vai trabalhar nessa empresa. Senhor, é essa empresa que eu devo trabalhar? Não acho, eu não acho que Deus fique. Acho que você tem que escolher, ué. Acho que é teu papel. Acho que a gente espiritualiza muito as coisas. Essa é a minha opinião. Eu acho que são as duas coisas. Mas eu acho que Deus direciona assim, porque ele tem um propósito para tudo na nossa vida. É claro que ele direciona. A paz é o árbitro do nosso coração. Você vai Então. procurar um emprego, você vai chegar lá, cara, aquele lugar, Deus já sabe que aquele lugar é conturbado. Mas eu não acho que Deus falou, você preparei este emprego para você. Eu não acho isso. Eu não consigo conceber isso. Eu acho que Deus tem um propósito e tem empregos aí que vão se alinhar com o meu propósito. E é óbvio, vai ter um que é melhor, vai ter outro que é melhor, e quando eu chegar lá, Deus vai trazer paz no meu coração. Agora, eu não acho que Deus, ele fica pensando, é esse lugar que é o seu, é esse caminho que é o seu. Eu não vejo assim. Repito, posso estar completamente errado. Não, a gente estava conversando aqui, o pastor Frank, que é o nosso diretor, ele falou, e é verdade, a Bíblia não diz que a paz seja o árbitro do nosso coração, a Bíblia diz que é a paz de Deus que seja o árbitro do nosso coração. Então não é você sentir paz que é de Deus, né? Não é porque a porta está aberta que é de Deus, né? É a paz de Deus, por isso nós temos que estar alinhados com Deus, né? Então, realmente, eu acredito que Deus ele tem um propósito para a minha vida. E existem empregos, existem pessoas que estão alinhadas com o propósito da minha vida. Agora, a minha divergência com a Ana é essa visão muito romântica de que Deus escolhe um e escolhe outro. Porque aí eu entro naquela divergência, que e se der errado? E se aquela pessoa que Deus escolheu falou, aquela pessoa vai e morre. Ela se desvia e alguém dá um tiro na cabeça dela. A outra pessoa vai ficar. Aí você respondeu. Aí você se alinha com o que eu penso, que é porque tem um propósito, Deus vai trazer outro. E é por isso que eu digo, eu não acredito que Deus já preparou de antemão, né? É possível que para algumas pessoas Deus já tenha feito isso, mas não acredito que para todo mundo é assim. Eu acredito que a gente tem que se alinhar com Deus e o nosso coração alinhado com Deus vai encontrar a pessoa certa, a pessoa de Deus. Eu acho que na maior parte é congruente com o nosso pensamento, só que eu tenho uma visão mais masculina, né? Agora, uma coisa que a gente deixou de falar na semana passada, que a mulher, ela realmente tem um coração mais entregue, né? E o homem, ele só vai se entregar depois que começa o relacionamento. E eu dando a minha opinião na semana passada, eu disse assim, que você não deve se entregar emocionalmente ou fisicamente, porque depois você não vai conseguir mais raciocinar. E a verdade é que a mulher, muitas vezes, antes mesmo de ter contato físico ou emocional, ela já está apaixonada. Nem conversou ainda e já tá apaixonado. Então, por isso que as mulheres, elas devem ser encontradas. Vocês têm um pensamento muito machista. Não é porque Deus fez as coisas de um jeito. E quando a gente contraria a forma como Deus fez, tá errado, né? A mulher ela não foi feita para ser o lado masculino da relação, para ir procurar e achar e encontrar, né? Então, a mulher ela já por qualquer uma ela vai se apaixonar. A mulher geralmente a questão física não é o mais importante. Ela pode até ter alguns físicos, mas você vai ver mulheres lindas se casando com um cara feio, por exemplo, né? Aqui. Porque não é a visão, a mulher ela não é pega pela visão, pela beleza, né? Ela pega por outras coisas, né? Então por isso que a mulher, se ela se expor, ela não se proteger, não tiver paternidade, um pai que proteja ela, que guarde ela dela ir atrás e procurar outras pessoas, por isso que o pai, a paternidade precisa proteger a filha, porque é o homem que vai lá bater na porta.
E aí o pai vai ver e vai liberar ou não para que aquela pessoa tenha acesso a, né? Ah, isso é muito arcaico, pastor. A filha, na verdade, trabalha, ela tem acesso a outras pessoas. Tem sim, mas ela precisa ter noção que ela tem aliança com o pai, que ela não pode abrir o coração dela antes de compartilhar aquilo com o pai. Por isso que. Uma das coisas que foi confirmação pra mim é que mesmo o Daniel vindo pra cá, meu pai já sabendo que a gente tava conversando, que a gente tava orando há 6 meses. Se meu pai pegasse e falasse que não era o Daniel a pessoa certa, pra mim não ia acontecer nada entre a gente. A gente não ia dar seguimento. Então, uma das confirmações pra mim foi o aval do meu pai, foi a bênção do meu pai pra gente dar sequência ao nosso namoro. E outra coisa importante de ressaltar, que na semana passada ficou meio no ar, por quê? Porque eu tento responder as coisas de forma racional, né? Para que logicamente a pessoa compreenda o raciocínio daquilo que Deus quer, qual é o propósito de Deus. Né? Então eu falo, não se relacione sexualmente ou fisicamente primeiro, comece pelo lado espiritual, depois o lado emocional e por último o físico. Né? Aí a Ana mesmo falou para mim, mas não é só isso. Porque se a pessoa se relaciona fisicamente ou sexualmente antes do casamento, tem a parte espiritual, né? E eu acho importante a gente tocar nesse ponto, né? Fazer sexo antes do casamento, o sexo, ele é um pacto. O sexo é um pacto de sangue. Inclusive, pessoas que têm ligações espirituais, que fazem pactos espirituais, sabem que o sexo é uma aliança de sangue. No ato sexual, existe um movimento de microveias ali nos órgãos genitais. Há pacto de sangue, há troca de fluidos e troca emocional e troca espiritual. Ou seja, espíritos que estão na pessoa e são compartilhados. Né? Então, você precisa entender que o relacionamento sexual é muito profundo para você fazer com qualquer um. E é muito profundo. Não só com qualquer um, mas pra você fazer fora do casamento. Fora da aliança de Deus. Porque dentro do casamento você tem uma promessa, você tem uma aliança, não só aliança entre os dois, de que eles vão permanecer juntos para sempre, mas uma aliança com Deus. Aliança com Deus. Aí isso protege a relação, isso protege o casamento. Então, mas na semana passada eu quis levar para um lado mais lógico. Por quê? Né? Por que a gente tem que fazer só depois do casamento? Eu quis explicar que, cara, não faz sentido nenhum. Eu tenho que experimentar. Não faz sentido essa ideia mundana de que eu tenho que experimentar. Só experimentando eu vou encontrar a pessoa que eu me encaixo. Isso não... porque e se der errado depois do casamento... Isso não vai acontecer, isso não é algo que acontece, né? Pode acontecer, né? Tanto que na lei existe, se você não der certo o ato sexual até os primeiros dias, você pode ir lá e desfazer. Mas isso não é algo comum, não é algo que acontece. Eu quero dizer, uma vez que vocês tenham química, que vocês tenham atração um pelo outro, não necessariamente vocês tenham que ir até o finalmente, ir até a relação sexual para constatar que é aquela pessoa pro resto da sua vida. Então, eu quis me manter nesse raciocínio na semana passada, mas hoje eu quero entrar nesse ponto que eu acho que responde até uma das perguntas que fizeram aqui. Por que eu tenho que me guardar até o casamento? Principalmente porque se você tiver uma relação sexual, você está tendo um pacto de sangue. Ele é um pacto espiritual e você não pode fazer isso em qualquer pessoa que não seja debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção dos seus pais, e guardado pela bênção de Deus. Então, isso é muito claro para nós, né? Então, mas tem pessoas que não acreditam nisso, né? Então, na semana passada eu quis responder de uma forma mais lógica, não é isso? Sim. Quer acrescentar? Eu ia falar do se tornar um, mas aí já vai fazer 1 hora que a gente tá nessa pergunta já. O lance de se tornar um é importante porque, cara, você vai se casar com uma pessoa e aí você já se tornou um com 300. Né? Não, e aí você não se torna um, né? Emocionalmente, espiritualmente. Um bicho. Tua alma tá fragmentada ali para tudo quanto é canto, né? Agora, quando você tem um relacionamento onde você só se relaciona com aquela pessoa, tem muito mais paz, muito mais tranquilidade, né? É uma recomendação que nós damos e se você não quiser seguir, eu falo como minha mãe fala, você vai se estrepar.
É isso, não tem outra saída. Então, assim, quando eu falo que você vai se estrepar, eu tô dizendo que, cara, você vai colher algumas consequências, né? Então, isso não quer dizer que, já caí, já errei, né? Então, comece do zero, comece a se guardar, por quê? Porque isso vai trazer muito mais tranquilidade para o seu relacionamento futuro, isso vai trazer muito mais bênção para o seu relacionamento futuro, né? Vai te guardar de muitas questões emocionais. Então, assim, e você vai ver que você vai ter marcos na sua vida. É muito bom ter marcos, né? Marcos de conquista. Então, você vai para sua lua de mel e a sua lua de mel vai ter muita graça, vai ter muito favor, vai ter algo surpreendente de Deus para você, né? Então, Lembrando é que importante se guardar. lembrando que algumas consequências, São se não todas, você leva pro resto da vida. Aí falar, agora não tem jeito? Não, Deus faz tudo novo de novo. Mas tem coisas que você vai ter que lidar, né? Que você vai ter que suportar por conta de algumas decisões que você tomou. Isso aí. Agora, outra pergunta que eu acho que conecta um pouco com a primeira que a gente respondeu é como saber. Antes de responder a pergunta, vocês viram como eu tô bonito hoje? É que o meu time perdeu alguns jogos e algumas pessoas ficaram me encarnando, então eu decidi vir de terno hoje aqui no Parque das Nações. E não vai trocar minha camisa na edição, viu? Dá pra fazer um Senhor podcast Franklin. só sobre a interferência espiritual nos times de futebol, né? Puxa, é verdade. Ô, Glória! Principalmente no Palmeiras. Vamos lá. Outra pergunta. Como saber se é a vontade de Deus ou apenas a nossa vontade alimentada por pressão social? Acho que tem duas questões legais aí nessa pergunta. Vontade de Deus, né? Você quer responder? Não, começa aí, você gosta de falar. Vontade de Deus. Então, por que eu falo que se conecta com a pergunta anterior? Então, se não tem uma pessoa específica, então não tem vontade de Deus. É isso? Absolutamente não, né? Absolutamente não. Então, tem uma pessoa que Deus escolheu, ou não tem uma pessoa que Deus escolheu, mas tem um propósito que Deus escolheu para você. Então, independente se Deus escolheu uma pessoa específica ou ele não escolheu uma pessoa específica, a verdade é que ele escolheu um propósito. Então, a vontade de Deus está dentro do propósito. Se você escolher uma pessoa, ainda que seja uma pessoa que é de Deus, mas que não está alinhada com o teu propósito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por isso que principalmente para as meninas, né, que estão já no tempo de serem encontradas, né, que já estão maduras financeiramente, maduras emocionalmente, maduras espiritualmente. Pastor, mas isso é impossível. Eu não estou dizendo que as pessoas são perfeitas, mas elas estão posicionadas em Deus, né? Você precisa ir buscar em Deus, porque é lá que você vai encontrar alguém. Pastor, mas você está falando então é um lugar, uma igreja. A igreja é um lugar de propósito, mas às vezes a pessoa de Deus para você, ela não está exatamente naquela igreja. Mas se você está posicionado no lugar de Deus, Deus vai permitir que aquele encontro aconteça. Isso sim eu acredito. Eu acredito que Deus, no momento certo, ele vai fazer com que você encontre uma pessoa que esteja alinhada com o seu propósito, né? E isso vai ser muito, muito direcionado pelas pessoas de Deus na sua vida, né? Então, vai ser direcionado por pais que são de Deus, né? Agora, toda regra tem uma exceção. Vão ter pais que, mesmo estando na igreja, que vão te empurrar para pessoas que não são de Deus. Vai ter pai que vai falar, vai lá, meu filho, casa com essa pessoa. Vai, e não é de Deus, né? Então, assim, isso é preciso estar muito encharcado da presença de Deus e você ter muita sabedoria para lidar com paternidade também, porque às vezes você vai ter pais que não vão ter sabedoria para te direcionar para isso. E tem que estar alinhado a vontade de Deus com o tempo de Deus, com o tempo certo. Porque uma coisa que eu vou falar é que bênção na hora errada se torna maldição. Então eu vou dar um exemplo prático. Quando eu conheci o Daniel, eu tinha 12 anos. Foi quando eu comecei a gostar dele. Eu tinha 12 anos, mas era totalmente platônico, porque uma guria de 12 e um garoto de 17 configura pedofilia no código. Eita! Mas é verdade. Tá entendendo? Para você ver até como que a lei mostra isso. Então não era a hora certa. Então, passou 5 anos,
5 anos depois disso, que o Daniel entrou em contato comigo e veio falar comigo. Então, se fosse lá quando eu tinha 12 anos, ia ser o tempo errado. E isso ia ser uma maldição, entendeu? Porque quem que vai casar com 12 anos, gente? Não dá para casar com 12 anos. Ninguém tem estrutura. Não tem, nem se eu tivesse emancipado. Não, é a hora errada. Né? Então, precisa ser a vontade de Deus no momento certo. Né? Então, outro exemplo que, nossa, despencou aqui na minha cabeça agora é Esther. Que é prova maior do que essa, né? E era algo que ela não queria, né? Foi pega lá na marra e aí ela entendeu qual era o propósito de Deus, que era a proteção e a libertação do povo. Uma coisa que eu tava falando aqui, que a Ana me cortou. Você não para de falar. Faustão. O Frank tava falando comigo aqui. Geralmente é o contrário, tá, gente? O Frank tava conversando comigo no carro que a gente. Foi ontem, né? Que todo convidado que eu trago, eu trato ele que nem o Faustão, né? Não deixa o cara falar. Ele fica falando, ô louco meu! Mas a Ana não, a Ana me põe na linha. Mas eu tava falando aqui que às vezes os nossos pais, eles não vão ter sabedoria, eles vão ficar empurrando a gente para outra pessoa. Então eu costumo dizer assim, o pai, mesmo que ele seja de Deus, ele não escolhe a pessoa para você. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você. E tem outra coisa, não é só porque a pessoa é uma bênção, que é a sua bênção. Entendeu? Pode ser a bênção de outra pessoa. Mas o que eu tô querendo dizer com relação aos pais os pais, eles não escolhem para você, né? Tem gente que fica tão assim, então agora é meu pai que vai escolher para mim? Não. Você tem os seus gostos, você vai ter a sua lista, você vai orar e Deus vai realizar esse encontro. Só que você vai submeter isso a uma paternidade, seja natural, a um pastor, né, a alguém. Não que essa pessoa ela vai escolher por você, mas ela vai ter mais experiência para dizer, principalmente não para dizer se é a pessoa, se não é a pessoa, mas para fazer você pensar a respeito se você está pronto para um casamento, se aquela pessoa está pronta para um casamento e de se os seus propósitos se alinham ou se aquilo é um jogo desigual, né? Então, não caia em profetada, eu profetizo, você vai se casar com aquela pessoa. Por isso que eu digo, eu não acredito nisso que Deus escolhe a pessoa. Deus vai pegar e vai te trazer um profeta e falar, é isso que te digo. Não, mas... Você vai casar com aquela pessoa. Cara, mas isso é outra coisa. Eu não acredito nisso. E aí Deus fala com a gente. Então, Deus tem que confirmar pra gente. No tempo de oração que a gente teve, Deus falou com você e falou comigo, separadamente. Mas eu só tô alinhando isso, eu não tô querendo dizer tô querendo dizer que é a mesma coisa, né? Eu tô querendo dizer que, cara, Deus não vai usar uma pessoa, nem mesmo seu pai, pra dizer, é aquela pessoa. Cara, calma, freia. É isso que eu tô olhando pra beleza. Vocês estão olhando por... Foi mal, gente. Não dá pra olhar pra lente. Então, tá muito bonito. É muito importante você compreender isso. A paternidade, seja um pastor, seja um líder, seja um profeta, ele não vai escolher pra você, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Né? Até porque quem vai aguentar é você. O resto da vida. É você que escolhe, entendeu? É você que tem a sua listinha, é você que ora, é você que busca, a responsabilidade é sua. Se tem um pastor querendo escolher por você, ele é no mínimo tapado, porque a responsabilidade depois é dele. Com todo respeito. A responsabilidade depois é dele. Nenhum pastor deveria... Não tem essa de responsabilidade depois é dele. Sim, é dele, sim. Se ele... vou falar assim, a culpa é tua, pastor. Gente, você esquece. Você não tá entendendo. Se eu chegar assim, Franklin, você vai casar com aquela mulher. Aí o Frank vai lá, tá bom, pastor, tá bom, não gosto, não amo, não sinto atração nenhuma, não tem química nenhuma, mas eu vou casar porque o pastor tá falando. Aí vai lá, dá tudo ruim. A responsabilidade é daquele pastor, porque deu uma profetada que não é de Deus. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é que tem que ser a pessoa que tem que escolher. Tem que ser a pessoa que tem que escolher, a responsabilidade dela de escolher. E a responsabilidade dela depois assumir as consequências. As consequências vão ser ela que vai assumir, porque a pessoa tem qualidades excelentes, mas ela também tem defeitos. Todo casamento tem isso, e você vai ter que chupar esse bala house aí até o final. Em nome de Jesus, aleluia! Tô cheio da presença. É de cereja ou é de meia? A minha bala, ela é maravilhosa. Então... O que eu tô querendo dizer é isso. Então, ninguém pode escolher por você. Então, entenda isso, pelo amor de Deus. Né? Então, se um pai tá chegando, não é essa pessoa, é aquela.
tá errado. Não que não possa ser aquela, Mas não é essa? mas o pai, ele não, Cuidado que não é essa. ele não vai escolher para você. Agora ele vai provavelmente ter uma bagagem para dizer para você, cara, essa pessoa ela não se alinha com o teu propósito, é julgo desigual, vocês não têm o mesmo propósito, você ainda não está preparado, aquela pessoa ainda não está preparada, Vai pode até arranjar um ser em outro emprego. período, vai arranjar um Tem. emprego, ele vai ter, Porque ninguém casa, ninguém vive só de... Já dizia minha avó. ele vai ter, ninguém ele vai vive ter só essa de amor. experiência para poder te orientar nesse sentido, né? Então é muito bom perceber isso, né? Então tem até uma pergunta aqui que eu quero, antes terminando de responder essa, alimentada por pressão social. Não sendo pressão nenhuma de pai, nem de mãe, nem de ninguém. É você que tem que escolher, né? E como que eu sei se é de Deus? Primeiro, é a paz de Deus, né? Como a gente falou aqui, no teu coração. Cara, não é paixão, não é atração. É a paz de Deus no teu coração. Você fala, cara, essa pessoa, ela se encaixa mais ou menos na minha lista. Eu entendo que ela é uma pessoa de Deus, que se alinha com o meu propósito. Você vai com seus pais, tem paz de Deus no coração dos seus pais. Você fala, cara, realmente essa pessoa é uma pessoa que tem maturidade financeira, você tá na idade, a pessoa tá na idade, eu sinto paz. Não tem um pai, ou uma pessoa, um avô, uma pessoa que tem a sabedoria para te orientar. Tem um pastor, mas como eu digo, ninguém vai te pressionar nem para nada. É você que escolhe. A pessoa ela vai te dar uma sugestão, né? Agora, se você confia num pastor e num pai, e ele disser para você assim, cara, essa pessoa, eu sinto que ela é problema para você. Por favor, ouça. Às vezes ela é problema naquela hora, não é hora que você tá. Às vezes Deus vai restaurar aquela pessoa, vai chegar lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, ou daqui a algum mês, vai ser aquela pessoa, vai ser a pessoa certa. Mas ouça seu pai e sua mãe. Ouça as pessoas que estão perto de você, né? Elas não vão te obrigar a ouvir, mas é bom ter alguém que tenha mais experiência, que tenha sabedoria, que vai não te falar, não é essa pessoa, mas vai te dar pelo menos o caminho dizendo, cara, o propósito dele ainda não está alinhado, ou o seu propósito ainda não está alinhado, ou você ainda não tem maturidade, ou aquela pessoa ainda não tem maturidade, ou vocês ainda não estão em idade. Escute essas coisas são importantes serem escutadas. Então é isso. Então, outra pergunta que se alinha com isso é uma pergunta que foi feita na célula dos jovens. Já foi tudo? Não, mas eu vou pular para essa porque essa pergunta é interessante. Na célula dos jovens foi feita a pergunta: no início do relacionamento é necessário pedir permissão para o líder ou apenas informar a decisão? Eles disseram que estavam discutindo lá na célula e disseram que todos os relacionamentos que eles tiveram deram errado porque eles vieram só informar, né, para o seu líder. Né? Eu não acho que você deve vir pedir permissão para o líder, porque não é o líder que vai te dar permissão ou deixar de dar permissão, você não está sendo controlado por ninguém. Você tem as suas escolhas, né? Você tem uma paternidade para ela te trazer orientação, e é muito bom que você ouça essas orientações. Não, dá ênfase. Orientação. Essas orientações. Algumas pessoas têm sabedoria, algumas pessoas têm pais que têm sabedoria para te dar orientação, tem líderes que têm sabedoria para te dar orientação. É muito bom você ouvir essas orientações. Né? Agora, permissão, não casa com essa pessoa, um pastor, um líder, ele não vai dizer isso. Não, alguém que tem sabedoria, ele não vai dizer isso. Ele não vai nem dizer para você casar, nem para você não casar. Ele vai te dar uma orientação. Né? Ele vai ter um sentimento e é bom que você ouça esse sentimento. Agora, discernimento. O discernimento. Agora, discernimento. Que é errado sim você vir apenas informar, porque se você já tomou a decisão. Não, vamos um pouquinho mais atrás. O teu líder paga um preço de oração e de cobertura pela tua vida. Entende? Isso não é algo leve e fácil, né? A gente paga um preço. Pastor Léo e pastora Carol, pagam um preço de oração e de consagração pela vida de vocês, para que Deus proteja vocês, para que Deus direcione vocês, para que vocês tenham casamentos abençoados, para que vocês sejam aquilo que Deus determinou nessa geração. Então, quando você pega e informa algo, é igual comprar um carro. Você já decidiu. Você informa que você comprou um carro, né? Não. Gente, geralmente quando você informa que você comprou um carro, é ruim, entendeu?
Então, como que você faz? Olha, eu tô querendo comprar um carro, então me ajuda em oração, tal. Entende? Por quê? Em tudo na tua vida pode ter cilada. Então, a gente precisa um dos outros. Né? Depois que você já escolheu, e você vem só informar, você tá pedindo, o que você tá pedindo é para um xamã vir e abençoar aquilo que você já escolheu. E dependendo, a gente não vai abençoar. E o pastor não é um xamã, né? Aí você chega com um carro todo destroçado, todo espinguelado, com placa fria, roubado. Pastor, abençoa meu carro. O pastor vai falar, meu irmão, não tem bênção que abençoe esse carro. Não tem oração no mundo que abençoe esse carro. Esse carro é roubado, tem placa fria. É a mesma coisa, uma escolha que você vai fazer. Você vem um cara, é um psicopata. Ele vai causar transtorno na sua vida, vai te matar. Agora é narcisista. Narcisista, psicopata, sei lá, qualquer lazarento desse. Vagabundo. E aí você já escolheu. Aí você vem, pastor, abençoa. Cara, o que eu vou fazer? Vamos orar, Senhor, tem misericórdia, né? Abre os olhos da pessoa, não tem mais o que fazer, né? Então, rebobinando a fita, né? Pra vocês verem como eu sou velho. Rebobina a fita. Nós não estamos falando que o pastor vai ter controle de decisão. Nós não estamos falando que você vai se botar numa posição de rebanho que é levado para um lado e para o outro, que você não tem poder de decisão. Absolutamente não. Só que o pastor, não só o pastor, mas o pai, a paternidade, né? Eles têm sabedoria para te orientar. Então, você teve um sentimento, cara, vai lá e pede orientação, pede oração. Pai, vamos orar junto. Pastor, vamos orar junto. Eu estou sentindo isso para aquela pessoa. Será que é de Deus? Será que está na hora? Me ajuda em oração, me orienta, né? Então, é muito importante isso. Se você coloca o carro na frente dos bois, vai dar errado. Né? Então, é muito provável que todo mundo que escolheu, né, e depois foi pedir uma bênção, é porque tinha a ideia errada de bênção, né? Você está procurando um xamã para vir abençoar um negócio que você já escolheu, não é isso. Né? Pastor, ele é alguém que anda junto com você, que te ajuda a caminhar, né? E repito, não é um controlador, não é uma pessoa que vai dominar você e vai te dizer o que você tem que fazer, mas ele vai te ajudar a tomar as melhores escolhas, né? Então, e isso tudo, gente, não, isso tudo, o pastor sentiu que é de Deus, o pai sentiu que é de Deus, o casal sentiu que é de Deus, isso não é atestado de que não vai ter nenhum problema no casamento. Cara, gente, relacionamento. Todo mundo que casar saiba, vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Vai. Por isso que, uma coisa que eu sempre falo, você casar com a pessoa certa, já é difícil de você manter o casamento. Porque você está indo contra a vontade do diabo. Deus une propósitos para que eles se cumpram, para que a gente cumpra uma missão nessa terra. E o diabo não quer isso, né? Então, você casar com a pessoa certa, a pessoa de Deus para você, já é difícil você manter o casamento. Quem dirá se você casar com a pessoa errada? Onde Deus não está naquele relacionamento. Deus me livre e guarde. Isso eu não desejo para ninguém. Tem pergunta com força aqui ainda, hein? Vamos lá. Tô falando que você fala muito. Vai ter que ter mais 3 podcasts para responder as perguntas. Vamos lá. Vai lá. Qual o papel do homem enquanto namorado e depois como marido? Boa pergunta. Vamos responder qual o papel do homem e qual o papel da mulher, tá? O papel do homem enquanto namorado e enquanto marido, praticamente a mesma coisa. O papel do homem é ser provedor, protetor, trazer segurança, né? Então, eu tô namorando, vamos dividir a conta. Cara, eu não acredito nisso. Eu acredito que o homem é provedor. Pode dividir a conta? Pode, mas eu acredito que o homem, se o homem não tá pronto para arcar com ele não tá na hora de namorar. Se ele precisa pedir dinheiro pro pai para ir fazer um lanche no parque, não é a hora de namorar. Tá? É o papel do homem ser o provedor. Mas a mulher tem dinheiro. Tá, tudo bem. Não tem problema. A mulher pode trabalhar, pode fazer o que quiser, mas o papel é do homem. É o papel do homem. O papel do homem ser macho. Assumir a posição de homem, de trazer segurança. Tem um barulho na casa à noite. Quem vai levantar e vai lá enfrentar o ladrão que pulou? É o macho, é o homem. Vai levar um tiro no peito, que vai ir pra cima. É o homem, é o papel do homem, né?
precisa levar um tiro. Não precisa levar um tiro, mas se precisar, ele vai. Se precisar, o homem vai. A Bíblia diz assim: maridos, amem as suas mulheres como o Senhor amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então é papel do homem. E ele também viveu por ela. Viveu por ela, né? Não precisa morrer, mas se preciso for, dar o teu coração para tua esposa, para ela viver, é teu papel. É o papel do homem se colocar na frente, é o papel do homem trazer segurança. A coisa que a mulher mais precisa é de segurança, né? E o homem precisa se posicionar nesse lugar de trazer segurança espiritual, segurança financeira, segurança emocional, né? A mulher precisa estar segura, né? Esse é o papel do homem, né? E quando o homem é um moleque, ele vai trazer insegurança, ele vai querer transar com ela, vai querer fazer coisas que ela não quer, né? E ao invés de trazer segurança para ela, trazer segurança de que ele é um homem, que ele é firme, né? Que ele é uma pessoa de Deus. Então, o papel do homem é trazer segurança, proteção, provisão, né? É amar a sua esposa, né? E é namorado ainda, amar aquela pessoa. E amor não é paixão. Paixão é aquele fogo. Amor é uma decisão, é a decisão. Decidir amar a pessoa. Hein? Então o papel do homem é se colocar nessa posição de segurança, né? De trazer segurança em todos os aspectos, né? Protetor, provedor, né? E aquele que traz direção, né? Direção para o lar. O sacerdote é aquele, no Antigo Testamento, aquele que ia diante de Deus no lugar do povo, né? E como profeta ele voltava da presença de Deus trazendo direção do povo. Então o lugar do homem é o lugar de sacerdote, de profeta, aquele que se coloca diante de Deus, né, pela sua família e que traz de Deus para a família uma direção, né? Então, nesse tempo a gente vê muitas mulheres se posicionando em oração, muitas mulheres se colocando no lugar de intercessoras, enquanto na verdade seriam os homens o papel de serem intercessores, aqueles que se colocam diante de Deus pela sua casa, pela sua família. E os homens muitas vezes têm se colocado num lugar muito distante disso. É papel do homem, né, ser um intercessor, alguém que ora pela sua casa, pela sua família, que se coloca na posição diante de Deus pela sua família, pela sua esposa, né, e pela sua namorada, né? Então é muito importante ser o líder da casa, ser aquele que traz direção, ser aquele que ouve a voz de Deus, né? E se você é um líder que não ouve a voz de Deus, você vai trazer direção errada, né? E o papel do homem é construir a casa, o papel da mulher é edificar a casa, que são papéis diferentes, mas que são congruentes, que se complementam, né? Então, o homem, enquanto ele constrói, a mulher edifica. A mulher, ela é aquela que traz edificação para sua casa, que traz... eu tenho ouvido muito isso, né, nesses dias. A mulher tem que ser feminina, a mulher tem que ser mulher, tem que fazer o papel feminino da casa, né? Nós estamos vivendo numa geração que está destruindo o papel masculino, né? Ser homem, ser aquele que o caçador, o cara que vai buscar o alimento. Não, isso é coisa do passado. O homem tem que ser feminino, né? Tem que ser praticamente uma menina. É papel do homem ir caçar e buscar o alimento, é papel do homem trazer segurança, é papel do homem bater no peito e chamar a responsabilidade para si. E a mulher pode trabalhar? Pode, mas não é papel dela bater no peito e assumir a responsabilidade. É pesado para ela isso. É papel do homem essa responsabilidade, é papel da mulher, ser feminina, edificar a casa. A mulher, dentro da casa, ela consegue fazer 1000 coisas, e o homem não consegue fazer 1000 coisas. A mulher, ela consegue, como alguém que, como é que fala, equilibra vários pratos. Ela consegue fazer, ela consegue dar atenção para os filhos, dar atenção para o marido, coisa que muitas vezes o homem não consegue fazer, né? Então é papel da mulher ser feminina, ser mulher, né? Saber o seu lugar de edificar a casa. O marido pode até construir uma casa, mas é a mulher que edifica um lar, que faz aquela casa realmente ser uma casa, um lugar que todo mundo quer voltar depois do trabalho, todo mundo quer estar lá. O papel da mulher é de ser feminina, de construir, de edificar algo com sabedoria em Deus. Mas no namoro. E no namoro, a pergunta dele foi no casamento e
no namoro. Mas o papel do homem e da mulher, eles não mudam muito. Mas é óbvio, eles não têm uma casa ainda. Mas eles já estão construindo algo. Eles já estão construindo algo que vai ser gerado ali no futuro. Então, não adianta vocês trocarem os papéis desde o começo, porque isso vai acontecer lá na frente. Né? A gente vê muito hoje mulheres se posicionando no lugar que é do homem. Na hora de alguém pergunta alguma coisa, a mulher vai lá e responde, não, vai ser assim, a nossa casa, a gente vai se posicionar assim. Deixa o homem falar. Deixa o homem falar, deixa ele se posicionar. Né? A mulher tomou aquele papel masculino, né, de encarar, né? Se sentiu ofendida, a mulher vai lá se defender. É o papel do homem fazer isso. Né? Não que a mulher não possa ser uma mulher forte, de opinião. O que eu estou dizendo assuma cada um o seu papel. Mas no namoro, é muito importante que vocês estejam edificando algo. O lugar do namoro é aquilo que a gente falou na semana passada. É lugar de edificação, primeiro espiritual. Primeiro de muita conversa. Vocês precisam conversar. É muito importante que vocês entrem no casamento sendo muito amigos, conhecendo muito um ao outro, né? E não pular logo pro lado sexual da coisa. Então é muito importante isso. Não, mas acrescenta, eu quero que você acrescente. Na próxima pergunta. Eu ajudo essa. Você acha que eu esqueci alguma coisa? É isso? Então vamos lá. Próxima pergunta. Eu só não achei claro qual o papel no namoro. É porque o que eu penso? No namoro não tem muito o que se fazer, né? É namorar, mas o que é namorar pra mim? Namorar pra mim é conhecer, você precisa se conhecer. Você conhecer é a pessoa. óbvio que aí então você tem que orar bastante para Deus te direcionar, porque o namoro também é um tempo de dúvida. Então é um momento em que você pode e deve ter dúvida. Será que é mesmo? É essa pessoa? É nessa família que eu vou entrar? Esse é o momento de dúvida. A partir do momento que você vai para o casamento, não pode ter mais dúvida. Mas assim, antes de casar, é óbvio, vocês estão construindo coisas espirituais, coisas emocionais, mas também, vamos dizer que você já evoluiu para um noivado. É hora de você procurar uma casa, é hora de vocês analisarem aquilo que vai caber dentro do orçamento de vocês. Então, aí já passa para o lado daquilo que vai ser depois do casamento. Né? Então, vocês precisam analisar, vocês precisam sentar, vocês precisam estar juntos. Às vezes precisam de orientação, porque às vezes vocês são muito novos, vocês não sabem. Será que um aluguel de 10 mil reais cabe no orçamento de 5 mil? Às vezes você não sabe fazer essa conta. Né? Você precisa de alguém, não vai caber, vocês não vão conseguir. Né? Então, às vezes precisa de ajuda, mas eu acredito muito que no momento do namoro vocês estão construindo algo primeiro espiritual e emocional. Né? É muito importante, muita conversa. E teve dúvida, acha que não é, continua com dúvida, termina. Antes que aquilo tenha uma ligação muito profunda, emocional. Né? Eu vejo pessoas ali, até na nossa igreja, começou o namoro, passou uma semana, acabou. Cara, esse cara é sério. Ele viu que não é pessoa de Deus, pra que eu vou continuar? Não vai dar certo, não vai continuar, vamos terminar. Terminar, beleza, sem problema. É melhor terminar agora do que você entrar no casamento, ter filhos e aquilo acabar. E outra, tanto na corte, tanto no namoro e tanto no casamento, vocês não vão andar sozinhos. Então vocês podem contar com a gente, vocês podem contar com os pastores Carol e Léo, a galera do TY. E você, que é de outro ministério, você tem que contar com o seu líder. Ninguém anda sozinho. A gente precisa de cobertura, a gente precisa de direcionamento, precisa de gente andando junto, orando por nós, pelo nosso casamento, pela nossa casa. Pensa sobre a menina. Como casal, como entendermos o nosso propósito juntos? Sabemos que cada um tem o seu papel individual. Não, dá licença. Na verdade, gente. Na verdade, fui eu antes de você começar, entendeu? Como que eu descubro o nosso propósito? Tá, mas cabe a resposta. Na verdade, isso é uma das principais coisas que você tem que descobrir logo quando você está orando com a pessoa. Porque se a missão dela for diferente da tua, não tem como vocês caminharem para o mesmo lugar. Então, você já está namorando? Isso é uma das coisas que vocês têm que conversar.
Então, o que você entende como sendo seu chamado? Qual é o seu ministério? Onde você se realiza dentro do ministério? Onde Deus te usa? Né? Quais são os seus dons dentro do ministério? É assim que você vai descobrir qual é a tua missão e qual é a missão da pessoa que você está orando, que você está namorando. Então, isso é fundamental. Quando você casa, vocês dois vão unir dois propósitos e vão desempenhar uma missão na Terra. Isso significa que vocês têm que caminhar para o mesmo lugar, na mesma direção. Significa que vocês dois têm o mesmo chamado? Não, de jeito nenhum. Geralmente o que a gente vê é que um complementa o outro. Então, no caso, eu e Daniel, a gente anda para a mesma direção, só que cada um no seu dom, no seu talento, cada um no seu chamado, mas na mesma direção. Então, um complementa o outro. Até quando a gente vai fazer atendimento, um complementa o que o outro está falando, né? Isso é um exemplo. É isso aí. Eu acredito que tem muito a ver, não só com o ministério, sabe? Às vezes você tem um chamado ministerial gigante e a pessoa que você está se relacionando, cara, ela não quer nem saber de ministério, ela quer saber de igreja. Pronto, vocês não têm o mesmo propósito. Como você vai casar com a pessoa, e aí você vai lá, tá pregando na igreja e a tua esposa ou teu marido tá em casa. Então, mas é justamente isso que eu tô falando. Então, se a pessoa não tem um chamado, não tem o mesmo então propósito já que você. respondeu, não tem o mesmo propósito que você. Então, Ou, às vezes, isso já é julgo desigual. às vezes a pessoa fala assim, não, é meu sonho de vida e a minha profissão vai me levar para viajar o mundo todo. Eu vou ficar um mês em cada lugar do mundo durante toda a minha vida. E o propósito do outro não, meu propósito é outro. Eu quero ficar raiz numa cidade, Deus quer que eu estabeleça ali uma igreja ou um projeto. Cara, não vai funcionar. Ou então, eu tenho... Um quer ser missionário, quer ficar cada mês em um lugar. Eu tenho um chamado para ser missionário nas nações. E a outra pessoa não tem. O chamado dela é para ser pastor local. E a gente está falando muito de ministério, que eu quero meio que desvincular disso. Vocês não têm chamado nenhum, nem de ser pastor, nem de missionário. Vamos dizer que isso exista, né? Vamos falar de profissão. A profissão da pessoa, ela quer ficar viajando o mundo. E você não, você já quer ficar em outro lugar. Num lugar fixo. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, tudo isso é alinhado. Por mais que vocês se amem, por mais que tenha paixão, atração, cara, vocês precisam, por isso que você tem que alinhar primeiro, né? Você tem que se alinhar primeiro, conversar bastante primeiro, e aí alinhar isso, beleza? Tem alguma dica que possa usar para prosperar em meu relacionamento? Caramba, eu tô falando 1 milhão aqui já. Cara, Deus, em primeiro lugar. Se Deus não tiver em primeiro lugar, dá tudo errado. Deus em primeiro Se lugar. amar mais a outra pessoa do que a Deus, já dá tudo errado. Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Outra pergunta. Tem algum tempo de relacionamento cristão que o senhor indica para essa juventude? Tem inclusive uma outra pergunta aqui. Quanto tempo, né, de namoro? Não posso dizer isso, né? Eu já disse no outro vídeo, a gente ficou 2 anos namorando. Mas isso porque era a distância. Né? E eu acredito que uma vez que você saiba que a pessoa, você sabe, tenha convicção, primeiro, em Deus, você orou, você já sabe que é a pessoa de Deus, alinhou propósito, teve confirmação com autoridade, com pais, né? Estão maduros para casar? Tem dinheiro para fazer o casamento? Casa o mais rápido possível. Na minha opinião, casa o mais rápido possível. Né? Você viu que tem muitas coisas antes, né? Do caso exatamente. mais rápido possível. O caso mais rápido possível não é conhecer há 1 mês. Discernir, vou casar. Não. Por isso que eu falo. Não se relacione logo de cara. Tenha um tempo de oração, de conversa. 6 meses, 1 ano, 2 anos. O tempo que for, conversa, conhece, tenha amizade. Né? Lembrando do namoro em santidade. Conheça a pessoa, né? É importante. O que eu tô falando aqui não é nem namoro, tô falando de você se relacionar primeiro, conhecer, né? Primeiro, né? Depois que você se conhecer, que você se alinhou, aí você vai para um namoro, né? Então, depois que você começou a namorar, noivar e casar, eu acredito que o namoro, noivado e casamento de um cristão é rápido, o mais rápido possível. O nosso demorou 2 anos e um pouquinho, porque a gente ficou junto na mesma cidade antes do casamento por 3 meses. 3 meses. Todo o resto foi à distância. Eu ficava
4, 5 dias no máximo aqui, depois eu voltava porque eu tinha que trabalhar. Ficava 6 meses, a gente ficava 6 meses 6 sem se meses ver. distante. Só conversando. Ah, pastor, e dá certo isso? Ué, quantos anos casado? 14. Vamos errar? 14. 14 anos de casado, eu tô brincando. Deixa eu 14 de casado, 16 de namoro. Então, é muito importante você saber isso. Tenha um tempo de alinhamento, de conversa, porque você vai ter tempo de dizer, cara, não é essa pessoa. E ó, eu vou falar uma pessoa. coisa, tá? Como vocês perceberam, a gente conversou muito, né? Nesses 2 anos, a gente conversou muito. E mesmo assim, teve coisa que a gente só descobriu do outro depois que a gente casou. Quer encerrar essas 20 minutos? Não, ainda tem. Tem? Vai. Vamos para Tem a mais próxima. 5 minutos. Vamos para a próxima. Você descobriu que ele era palmeirense antes ou depois do casamento? Boa Antes. pergunta, hein? É. Vamos adicionar essa pergunta. Adiciona. Ela descobriu que eu era palmeirense antes de casar e ela falou assim, eu vou parar de ser corintiana e vou virar palmeirense. E ela hoje Não, é palmeirense. Veja não aqui. sou. Veja aqui. Não sou. Tô brincando. Não sou. A minha família é corintiana. Não precisa contar. Não precisa. Eu tenho que mostrar a foto do coração e da camisa do Corinthians. Todo mundo é corintiano, mas ela me amou mesmo assim. O amor foi maior do que a divergência. Não, você não tem nada a ver com isso. Foi Deus que Ô falou glória, ô glória. Vou cantar uma música romântica enquanto vocês estão falando aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vamos lá. Beleza, tem várias perguntas que a gente já respondeu aqui nessa última página das perguntas. Né? Qual a importância de se guardar sexualmente para o casamento? Já respondemos. Na perspectiva cristã, qual a função do marido no relacionamento? Já respondemos. E que a Bíblia quer dizer quando ela fala que a mulher tem que ser submissa? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. É mais ou menos aquilo que a gente estava Foi o que falando eu falei aqui. sobre a missão. Submissão. Estar debaixo de uma missão. Submissão, né? Você está debaixo de uma missão. É muito importante que você saiba que o marido ele tem uma missão. E a mulher ela também tem uma missão, mas essa missão precisa estar sujeita, submissa, alinhada à missão do seu marido. Tá? Então, o marido não pode ter uma missão e eu não quero nem saber dessa missão, a minha missão é outra, eu vou correr o mundo enquanto o marido está numa missão aqui. Cara, não vai dar certo esse casamento. Né? Essa é a submissão, estar debaixo da missão do marido. Né? E não tem a ver com o marido ser autoritário e a mulher tem que calar a boca. Né? Tem gente que acha que submissão é isso. Né? Cala a boca, mulher! Você tem que ser submissa a mim! Não tem absolutamente nada a ver. Isso tem a ver com missão. Né? A mulher tem que estar sujeita à missão do marido. Né? E essa sujeição da mulher mostra aquilo que eu estava falando antes, a feminilidade da mulher. A mulher, ela constrói em cima, ela edifica em cima daquilo que o marido constrói. Né? O marido constrói a casa, a mulher edifica o lar. Né? A mulher tem um papel maravilhoso de Deus, mas aí o diabo vai e faz ela querer ter o lugar do marido. Né? Então, é muito importante isso, entender que submissão não é subserviência, ao que a gente falou no primeiro podcast, porque subserviência eu não tenho opinião. Eu concordo com tudo que falar tá certo. Não, a mulher tem que ser uma mulher de opinião. Ela é submissa, mas quando o marido tá errando, ela vai e fala. Não, eu acho que tá errado. Ela fala, mas ela não precisa atropelar o marido, assim também como o marido não precisa atropelar a mulher. Né? Nenhum dos dois precisa atropelar um outro. Né? Os dois conversam, né? Os dois têm relacionamento. Mas é importante entender que o marido é o cabeça no sentido de que, cara, ele tem a responsabilidade. A palavra final ele vai dar por quê? Porque depois as consequências da escolha vão vir sobre ele, porque Deus deu a costa larga para ele. Né? Então, é importante que o marido assuma essa posição, de ser admirado pela sua esposa, de alguém que assume as responsabilidades, de alguém que toma a frente, de alguém que faz as coisas acontecerem. Né? E a mulher ela vai ter muita facilidade de sujeitar um homem que está posicionado. Agora, o homem que está disposicionado, provavelmente ele vai ter problemas, porque a sua mulher, ela, em muitos momentos, vai ter que assumir essa posição. Né? E assumindo essa posição vai causar problema, vai causar transtorno, vai causar dificuldade em muitos aspectos. É isso? É isso aí. Quer falar? Não. Então vamos continuar. Deixa eu ver onde eu estava. Isso aqui, ó.
Eu vou responder essa aqui. Tá, peraí, deixa eu ver. Submissa. Quer responder essa aqui agora? Aham. Então fala. Qual o conselho para adolescentes que pensam em namorar? Não namore. Esse é o meu conselho. Acabou, só isso. É. É aquilo que a gente tá falando. Primeiro, ouça os seus pais, ouça os seus líderes. Gente, porque assim, o namoro é a preparação para o casamento. Então, na adolescência, é a pior fase para você fazer isso, porque é um turbilhão de hormônio, de emoção. Você não é nem criança mais, mas também não é adulto, entendeu? Então, é um período de transição. Então, você tem que focar em quê? Tua vida com Deus, estudar, preparar para um trabalho, para que você aí esteja pronto para um namoro. Então, a adolescência é a preparação para o namoro. Acho que eu definiria assim. E vai fazer amizade, galera. Vai conversar, vai sair de galera, entendeu? Vai conhecer. Esse é um momento, assim, ótimo para você conhecer. Vou falar E algo, fazer amizade. vou falar algo aqui que não é científico, mas é engraçado. É a fase que você tem muito hormônio e pouco neurônio, tá bom? Então, você precisa ter mais maturidade, né? Ter uma capacidade maior de sujeitar esses seus hormônios aí, né? Não pelos neurônios, porque não é o neurônio que vai comandar os seus hormônios, é a tua vida com Deus, né? E tua decisão em Deus. E é o período que você mais tem força, entendeu? Força para estudar, força para se organizar, para planejar, para pensar qual que é o meu propósito de vida, como eu quero ser, né? É você analisar os teus pais, as pessoas em volta, analisar os casamentos deles, sabe? Reter o que é bom, eliminar o que é ruim, né? É a fase que você mais tem força, vai fazer atividade física, né? Vai gastar energia. É isso aí. Essa pergunta aqui eu acho que tem relação e você pode responder, né? O que pensa sobre a menina falar sobre o que sente sem que o menino se sinta pressionado? Ou o contrário? Quer que eu repita, gente? Quer que eu repita? Repete. Não é pra falar. Não, quer que eu repita a pergunta? Acabei de falar. Gente, não é pra falar. Meninas, eu não falei que vocês foram feitas para serem achadas? Então não é pra falar, entendeu? Você não vai lá e dar um checkmate no cara. Não é tua função. Isso não é tua função. Então, se o Daniel nunca tivesse me mandado o raio do e-mail, ele demorou 5 anos para mandar. Se ele não tivesse mandado. Então, se ele não tivesse mandado, a gente não ia estar sentados os dois aqui nesse momento lindo, nesse dia maravilhoso. Entendeu? Demorei 5 anos, por quê? Porque quando quando ela estava apaixonada por mim, ela tinha 12 e eu tinha 17. Tá entendendo como... Entende? Então, Bênção fora, da hora é maldição. Demorou 5 anos? Não, na verdade foi no tempo certo. Não, tô falando, foi no tempo certo. Eu tô querendo mudar a palavra, não é que demorou, é que foi pro tempo adequado. É que pra elas demora. É que eu fui pra... A gente é mais... Foi lá pra 22 anos e ela 17. Eu tinha 17, ainda exatamente. Era pedofilia, porque você não tinha 18. Não era mais pedofilia. Não, com 17 não é mais pedofilia. Não era mais pedofilia. Então, mas a gente começou a orar, começou a orar com essa idade. Então, assim, é muito importante você perceber isso, né? A menina, ela vai se apaixonar cedo. A Bia, desde criancinha, já falava, que eu vou casar com um homem de Deus. O Ben é menino, ele nem... Ben, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser o Flash. Ele tá pensando em ser o Flash. Essa foi a resposta dele, ele queria ser o Flash. Então, o homem vai amadurecer. E a Bia queria casar com 4 anos, tô falando, gente. E a Bia queria casar com um homem de... Não, quando eu crescer, eu não vou querer ser a Mulher Maravilha, ela falou. Então, menina... Eu vou querer casar com o homem de Deus. Então, sossega o facho. Vai orar. Não, você... tu fala assim. Sossega o facho. Não, a gente é mais madura que Não, vocês. meninas, sosseguem o facho. Vamos lá. Respondendo as 3 últimas perguntas. Qual a opinião de vocês sobre o Tinder cristão promovido nas redes sociais? Né? Tem muitos pastores, inclusive, que fazem isso aí, colocam para as pessoas se conhecerem. É difícil falar sobre isso, eu acho difícil. Assim, a minha definição de relacionamento, você tem que conhecer pessoas. Você não pode casar com a pessoa que você não conheça nada, né? Agora, é possível que tenha alguém que se conheça assim do nada, né? Num bate-papo, num chat, e aí começa a se relacionar e se conhecer e casa e dê tudo certo. É possível. Posso dizer que não é possível. Tem um monte de gente que se conheceu assim e deu certo, né? Agora, a chance de ser um laço, meu querido, é muito grande. Esse é o problema.
A chance de você ir e não tem base nenhuma de quem é a pessoa, de quem é a família da pessoa, não sabe nada sobre ela, encontrar alguém que vai falar um monte de mentira pra você, e aí você vai casar com aquela pessoa, e aí, cara, você não tem base nenhuma de quem é aquela pessoa. Então, por isso que é muito importante, eu acredito, você se relacionar com a pessoa mais profundamente. Talvez você possa até conhecer alguém num lugar como esse, mas você vai precisar de muita profundidade de relacionamento. Então, para as pessoas entenderem, né? Nós namoramos esse tempo a uma distância, só tivemos 3 meses de relacionamento, mas as nossas famílias se conheceram muito tempo antes, tinham um relacionamento profundo muito tempo antes, nós nos conhecemos muito tempo antes, nos relacionamos, eu dava aula para o Serginho de bateria, eu frequentava a casa dela, os pais dela conheciam os meus pais, né? Os meus pais eram pastores de uma igreja, estavam submissos à autoridade dos bispos, Sérgio, bispo Cláudia. Nós tínhamos relacionamento, eles iam na nossa casa, nós íamos na casa deles, né? Eu dava aula pro Serginho, às vezes Passava férias. passávamos férias um na casa do outro. Nós tínhamos muita profundidade de relacionamento, de conhecer o caráter uns dos outros, da família dela, saber profundamente como que era a paternidade, como que o pai ensinava a filha, como que uma troca muito profunda, né? Relacionamento. E, na verdade, eu conheci os pais dele antes de conhecer ele. Então, assim, Então, você vai falar assim, vocês namoraram à distância, né? Mas tinha muita profundidade de relacionamento, de conhecimento, de troca, né? Então, muito, assim, pode ser que aconteça que você tire uma sorte grande de ir num chat desse, talvez para você conhecer uma pessoa, mas para você casar, você tem que ter muita profundidade de conhecimento de relacionamento. Por isso que o relacionamento tem que ser muito profundo, né? E ainda assim, vai ser difícil em 1 ano, em 2 anos, você aprofundar muito o relacionamento, né? Então, quando eu falo de profundidade, estou falando de conhecer bem a pessoa, de saber bem as reações dela aos problemas, às dificuldades, né? Aos confrontos, tudo. Você tem que ter. Complementando, eu acho que tem outras formas de você conhecer pessoas. Sim. Eu acho que tem formas mais saudáveis de você conhecer pessoas, né? Mas eu não posso aqui dizer que isso não possa acontecer alguma coisa muito legal num lugar desse. Mas eu não acho que é o melhor lugar para você conhecer uma pessoa, né? Não acho. Acho que você pode até conhecer, mas não já com o intuito é que nem aquele programa, né? Casamento às cegas. Você vai nem conhecer a pessoa, mas já vai casar. Então você vai para um lugar que você não conhece a pessoa, já com intuito de casamento, de relacionamento. Não assiste não, tá, gente? Não presta. Assiste não. Cara, isso não existe. Eu acho que você tem que conhecer as pessoas com o intuito de conhecer as pessoas, de amizade, de relacionamento. Quando eu falo de aprofundar em relacionamento, não estou falando de namoro, gente. Estou falando de relacionamento. É conhecer o Conhecer interesse da pessoa, qual que é o objetivo de vida dela, qual que é a missão dela, onde que ela quer chegar daqui a 10 anos, conhecer a família, quem que é o pai, quem que é a mãe, qual que é o histórico da família. Dá para você fazer também já um levantamento dos espíritos familiares, já se você quiser, né, antecipar aí as quebras de maldição. Aí a mesma pessoa fez outra pergunta. O namoro de corte é uma opção interessante para os jovens? Eu já disse isso no vídeo anterior, mas é importante deixar bem claro, né? A minha opinião, eu não acho saudável você falar assim, eu só vou beijar no altar, ou não vou ter contato nenhum. Mas cada caso é um caso. Ainda mais se a pessoa já teve relacionamento sexual antes do casamento. Aí é outro nível. Às vezes, talvez a corte seja uma coisa interessante para esse casal. Então vai depender também do que Deus vai colocar no seu coração. A gente teve 6 meses de corte, que foi o tempo de oração que a gente teve e que a gente orou. O nosso namoro foi tudo corte, né? Toda a distância. Mas o que eu quero dizer... Não. Foram 6 meses. O que eu quero dizer com que eu não concordo com o corte é que eu acho que vocês têm que ter um nível de relacionamento, de contato antes do casamento, para vocês verem se vocês têm atração pelo outro também, né? Pastor, mas isso Se bem que quando tem atração nem precisa. Mas isso não é pecado?
Não! É bom que você saiba que a pessoa sente atração por você e que você sente atração pela pessoa. Mas como eu disse, Mas tem limites. é como eu disse, por isso que o namoro, ele precisa ser algo muito curto. Ele precisa ser algo rápido, né? Uma vez que você já se alinhou com as ideias daquela pessoa, com o propósito daquela pessoa, já tá tudo certo, já bateu família, bateu tudo, vai começar o namoro. Começa o namoro devagar, primeiro com as emoções. Quando tiver um contato, teve um contato físico, beijo. Aí começou um, como eu falei no último, Contagem uma regressiva. contagem regressiva. Então por isso você já tem que estar com a cabeça já focada no casamento, já tem que ter uma data, já tem que saber para onde vai. Já tem que ter... Quando o Daniel veio pedir para namorar comigo, A gente já meu pai tinha mais ou menos... perguntou quais são os seus planos. Aí ele falou assim, ó, o namoro vai ser à distância e é o tempo de eu terminar a faculdade. Então eu termino a faculdade em 2 anos e aí a gente casa. E foi esse o tempo. Em 2 anos, no ano que ele ia terminar a faculdade, que foi em janeiro de 2010, ele veio e falou com os meus pais e depois pediu minha mão. Aí a gente noivou e casou em dezembro de 2010. Terminar a faculdade por quê? Porque eu trabalho desde sempre, eu trabalho desde o começo da faculdade. Então, eu já tinha uma maturidade financeira mesmo antes de terminar a faculdade. Eu não estava esperando terminar a faculdade para poder ter um emprego, não. Eu já trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos. Tinha 2 empregos. Beleza? E a última pergunta é: como não deixar Deus perder o lugar ao longo do casamento? Como não deixar Deus perder o primeiro lugar? Na verdade, é você que não pode colocar nada. A resposta é bem simples. Ou você coloca Deus em primeiro lugar ou seu casamento acaba. É bem isso mesmo. Deus precisa ser o primeiro, não só do seu casamento, da sua vida. Tudo. Se Deus não for o primeiro da sua vida, você vai ficar sem direção. É como um navio sem leme, é como alguém sem bússola, é como alguém sem direção. Né? E é o que a gente falou no outro podcast sobre o cordão de 3 dobras, que o que une não é... O meu amor por ele não é suficiente, o amor dele por mim não é suficiente. O que une a gente é o amor de Deus. Entendeu? Porque o que une os nossos propósitos de vida é a presença de Deus. Então, quando você tira Deus do lugar dele, tudo na sua vida vai dar errado. Seja você solteiro, seja você namorando, você casado, vai dar errado. Então, mas sendo prático, então, né? É importante que o marido se coloque numa posição de sacerdote e estabeleça isso, estabeleça Deus como prioridade. Né? É importante que vocês orem juntos, que não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. São 2 pessoas que se casam e têm tempos diferentes, têm mentes diferentes. Um é TDAH, outro um é hiperativo, o outro é menos. Como é que é? Contrário de hiper. É nada ativo, né? Um acorda às 5 horas da manhã, o outro quer acordar meio-dia. Então vocês vão ter que se encontrar para tudo. Vocês vão ter que se encontrar para tudo. E o principal motivo do encontro de vocês tem que ser Deus, tem que ser orar, tem que ser adorar a Deus, tem que ser colocar Deus como prioridade na vida de vocês. Amém? Foi então? Então, é isso aí, pessoal. Precisando, estamos aí. Amém? Que Deus abençoe vocês. Isso é igual a gente no casamento, a gente beijando antes da hora. E nós, que ele tava com tanta vontade de beijar. Aí O apóstolo Lamartine nem falou mandou a gente 2 vezes. beijar, a gente beijou. Não, ele falou. Não, mas Ele não, gente, é pra não esquecer. Então, pode beijar a noiva. Aí beijou ele. Ok, vamos continuar agora. então, Ele continuou. E no final falou pra beijar de eu novo. acho que essas perguntas, essa interação sobre esses assuntos são tão importantes que a gente vai até fazer um culto especial para a gente sentar à mesa e conversar sobre isso, ter mais perguntas, a gente interagir mais sobre esse assunto. E eu queria que você curtisse, comentasse, e nos seus comentários aqui embaixo, você colocasse que outros assuntos relacionados aos jovens vocês querem que a gente aborde aqui nesse podcast, que a gente pode abordar esses assuntos de qualquer aspecto, será financeiro, sei lá, o que vocês acharem, mas que tenha relação com os jovens que vocês acham que é interessante a gente abordar aqui. Bom, Deus abençoe vocês, curta, comente, compartilhe. Em nome de Jesus, um abraço.